Galera, então a gente vai aqui para o nosso terceiro encontro, certo? A disciplina de radiologia odontológica. Tivemos aí um feriado, né? E estendeu aí o tempo, né? Porém, revisando um pouco do que a gente viu, né? A gente viu um pouco da anatomia bucomaxilo, né? Viu na aula passada as principais linhas da face, né? Utilizadas na radiologia odontológica, né? Como a linha de Kemper, né? E os pontos de referência que nos ajudam a posicionar o paciente e estar realizando aí as incidências, né? Viu aí que os planos, né, de secção também se aplicam, né? Vamos ter também um plano sagital mediano, né, que vai dividir a cabeça verticalmente em duas partes iguais, direita e esquerda, ou frontal, né, anterior e posterior, né, as linhas infraortomeatal, né, que também é conhecido como plano, né, plano alemão, né, que é o plano horizontal alemão, que vai aí que é também chamado de plano de Frankfurt, né, que é uma linha transversal horizontal, né, e ela fica perpendicular aos planos frontais, né. De maneira que a gente viu, né, que existem também pontos anatômicos que nos ajudam a localizar e a realizar as incidências, né? De maneira que vai ter a asa do nariz, comissura labial, o acântio, né? E acredito que tenha ficado bem explicado, né? Estudamos os tipos de dentes, né? Estudamos um pouquinho aí das faces do dentes, né? Dentição permanente, dentição decida, né? Ou dentição de leite, ou temporária. Estudamos tudo e acredito que agora, a partir de agora em diante, a gente vai estar aí dando prosseguimento aos estudos. Então a gente começa a entrar na parte meio que específica da disciplina, né? A gente sabe que existe uma dinâmica diferente em relação aos aparelhos convencionais, né? Utilizados nos procedimentos de radiologia convencional. De maneira que, mesmo essa dinâmica sendo diferente, o aparelho sendo diferente, né, ele vai obedecer os mesmos princípios, tá? E a sua composição é igual, né, aos utilizados nos aparelhos de radiologia médica. De maneira que há um atento, né? São aparelhos pequenos, tá? E esses aparelhos pequenos têm pouca potência, né? E eles tanto podem ser fixos quanto móveis. E aí nos ajudam, né, a realizar os procedimentos em radiologia odontológica, tá? Então, os aparelhos em radiologia odontológica, eles se dividem em dois grupos, tá? Nós vamos ter aí que antiparos geradores de imagem radiográfica em radiologia, tá? E esses antiparos são utilizados para a geração de imagem em radiologia odontológica. Vale lembrar que esses aparelhos são regulamentados pela Anvisa, tá? Que vai estar regulamentando esses aparelhos que envolvem a prática com radiações ionizantes, tá? E aí, tanto na radiologia odontológica analógica, né, que vai fazer a aquisição com filmes radiográficos, e quanto na digital, ou até mesmo na radiografia, né, computadorizada, eles vão ser divididos basicamente em dois grupos. A intrabucal, os aparelhos intrabucais, que fazem aí incidências mais específicas, né, em dentes específicos, né, um negócio mais bem preciso. A gente pode ver um cone aqui de magnição, tá? E as extras bucais, utilizadas em panorâmicas e procedimentos que procuram avaliar as arcárias dentárias, né, tanto superior quanto inferior. E além disso, nós temos aqui, né, os filmes, né, outra coisa que difere da radiologia convencional, né, que a gente está acostumado aí, que os filmes também vão se diferenciar, óbvio, se nós utilizarmos o raciocínio e sabermos que essas estruturas são diferentes de uma mão, de um braço. A gente sabe que a dinâmica aonde vai ser impressa essa radiografia também vai mudar. De maneira que os filmes radiográficos utilizados em radiologia odontológica podem também ser divididos em intrabucais e extrabucais, tá? E aí o filme radiológico intrabucal, ele é denominado também como intraoral, certo? Ele vai ser utilizado para as radiografias em que se coloca o filme dentro da boca do paciente, né? É um tipo de filme radiográfico para exposição direta aos raios-x, né? Ou seja, eles vão ser pequenininhos, né? Vão ser muitas vezes
do tamanho do dente em si. Aí eles são colocados dentro da boca do paciente, de maneira que facilite aí o manuseio para a aquisição das imagens, né? Ou seja, os filmes radiológicos intrabucais, né, eles não são usados em conjunto com ecrãs intensificadores. Outro detalhe interessantíssimo que diferencia dos filmes radiográficos utilizados na radiologia convencional. Ele vai se apresentar em embalagens individuais, podendo ser simples, né? E esses simples são os mais utilizados. Eles vão conter apenas uma película, tá, na embalagem, ou podem ser duplos, né, com 2 películas, e aí vão facilitar aí a realização da incidência, né, como uma cópia para arquivo desses filmes, tá? Então, quando a gente vê aqui que esses filmes utilizados na radiologia odontológica, eles podem ser simples, né, apenas com uma película, e duplo, né, e aí a gente consegue gravar uma dessas radiografias aí para arquivo. Tá? De maneira que eles também, né, como eu falei para vocês, vão se diferenciar no seu tamanho, tá? Existe basicamente aí 3 tamanhos de filme radiográfico intrabucal, né? Lembrando que também ele pode ser chamado de intraoral. Então nós vamos ter os tamanhos 22 por 35 milímetros, 31 por 41 e 57 por 76, né? E a utilização desses filmes vai variar de acordo com a técnica que eu irei utilizar nesses procedimentos. De maneira que também nós chamamos, né, o primeiro, que é o 22 por 35 milímetros, como o número 1. E ele é geralmente utilizado em radiografias periapicais, né, ou radiografias interproximais com pacientes pediátricos. A gente vai estar estudando o que são essas radiografias periapicais, tá? Vai estar se aprofundando nas últimas aulas, tá? Para saber o que são esses procedimentos periapicais, tá? Mas eu já adianto que uma radiografia periapical, elas vão ser tiradas aí dos dentes, onde aparecem, tá? Tanto as faces vestibulares, como a gente viu estudando as faces do dente, quanto a face lingual, e eles vão ficar aí sobrepostos, né, a todo o comprimento. Esse tipo de radiografia, né, e aí eu estou me referindo à periapical, ela mostra aí o dente completo e o osso que o rodeia, como nós podemos visualizar, né? E aí eles são utilizados para mostrar cáries e doenças periapicais e periodontais. A gente lembra lá das estruturas, né? Vai ter uma estrutura periapical e uma periodontal, tá? E essas radiografias, né, onde nós utilizamos os filmes de número 1, tá? De tamanho de 22 por 35 milímetros, eles são utilizados, tá? De maneira que nós vamos ter aqui o tamanho 31 por 41, e ele também é denominado como número 2. É geralmente utilizado para radiografia periapical e interproximal de Bent-Wing, certo? E aí, essas radiografias, né, também são utilizadas, e a gente vai estar estudando, né, mais no decorrer da disciplina, tá? E essas interproximais vão estar incluindo aí a coroa dos dentes, né, superiores e inferiores. A gente consegue visualizar nas interproximais até a crista alveolar dos dentes, no mesmo filme só, tá? E esses filmes Bent-Wing, certo? Eles são particularmente valiosos, e eles servem, esses exames, para a gente detectar cáries interproximais, né, em estágios bem iniciais do seu desenvolvimento, até às vezes antes delas se tornarem clinicamente visíveis, tá? Porque a gente vai ver a densidade interna do dente, de maneira que essas interproximais, no qual nós utilizamos o tamanho 31 por 41 milímetros, né? Ou seja, o denominado de número 2, né? O filme radiográfico denominado de número 2, eles vão ser utilizados aí para essas radiografias, tanto a periapical, que eu falei agora há pouco, quanto a interproximal de Bent-Wing, tá? Então, a 57 por 76 milímetros, ela é geralmente utilizada para uma radiografia oclusal, certo? E aí, em áreas extensas da mandíbula e da maxila, a gente consegue também estar visualizando essas patologias que nos mostram, né, clinicamente como é que está o dente, tá? Lembrando que a radiografia oclusal, certo, é uma técnica radiográfica intrabucal também, certo?
E ela é executada aí por um aparelho, né, como eu falei para vocês, odontológico. E aí, esse filme ele tem a dimensão aí mais ou menos de 57, 76 milímetros, tá? Ele vai ser utilizado em pequenos chassis, tá? E eles colocam aí no plano oclusal, onde nos permitem também visualizar certas patologias, como eu já disse agora há pouco, tá? Então a gente está aqui, certo? Visualizando, né, o tamanho dos filmes. E esses filmes, por sua vez, têm aí a sua composição, né? Podem ser utilizados tanto transversalmente, né, quanto longitudinalmente, né? E aí a gente consegue estar visualizando. E aí quando a gente para ver, né, do que esses filmes radiográficos são revestidos, né? Qual é o revestimento deles, tá? Existe um revestimento externo, né? E aí vai ser um invólucro de plástico que vai ficar vedando a entrada de luz e até da própria saliva do paciente. Lembrando que eles são intrabucais, então vai haver contato da saliva do paciente, tá? E aí do lado a ser exposto pelos raios-x, ou seja, a parte anterior, geralmente, né, vai possuir uma superfície lisa e branca. No lado oposto, né, na parte posterior, vai ser geralmente com duas cores. E aí eles vão possuir uma lingueta em forma de V. E aí que é utilizado para abrir a embalagem, né? Então, anteriormente nós temos uma parte lisa e posteriormente a gente vai ver ali a parte onde nós vamos abrir, certo? O revestimento externo para pegar a película e revelar, tá? E essa parte em V aí é super importante, ela vai ser utilizada aí para abrir a embalagem para o processamento do filme. Tá? Então nós temos o papel preto, e esse papel preto ele vai revestir aí todo o filme, né? E vai possuir as funções de vedação da luz para a própria proteção da película, para que não se vede. Tá? As películas utilizadas na radiologia odontológica, elas obedecem aos mesmos fatores de cuidado que nem na radiologia convencional que nós estamos habituados, tá? Ela não pode ser exposta à luz, ela tem que ser protegida, tá? Então esse papel preto ele vai estar revestindo aí esse filme para que de maneira correta seja feito o manuseio para que ele seja processado, tá? E aí revelado, né, para que cumpra aí o propósito diagnóstico. Vai possuir também uma lâmina de chumbo, né? E aí essa vai ser uma fina lâmina de chumbo, ela vai ser posicionada na parte posterior do filme, né? Do ladozinho lá do V, né? Onde a gente consegue abrir. E aí vai ser o lado oposto, né, ao da exposição do raio-x. Tá? Lembrando que a parte anterior que fica aí, né, em íntimo contato com o dente, né, dependendo da incidência que eu queira realizar. E a função dessa lâmina de chumbo é absorver essa radiação secundária e se faz necessário, tá? Além disso, ela ajuda a identificar através das marcas o posicionamento errado do filme para a incidência. Então essa lâmina ela serve como parâmetro, tá? Tanto ela vai nos auxiliar a questão da absorção, né, dessa radiação secundária, né, de reduzindo a dose para o paciente, quanto ela vai servir aí de parâmetro para que a gente consiga aí estar identificando possíveis posicionamentos incorretos aí do filme, né, intrabucal. E o filme radiográfico, né, que se encontra aí no interior da embalagem, né, ele vai ser revestido por um papel preto, que o protegem da exposição à luz que eu falei agora há pouco. Então tá aqui, certo? Como nós podemos estar visualizando todo o revestimento, né? O papel preto, né? A partezinha do V que fica posteriormente que nos ajuda aí estar abrindo, né? Para fazer as incidências, né? E esses filmes extrabucais, né? A gente chega agora nos filmes extrabucais, né? Então quando a gente usa o raciocínio do próprio significado da palavra, a gente sabe que os extras bucais vão ficar fora da boca, né? De maneira que eles são utilizados em incidências em que o filme radiográfico fica posicionado fora da boca do paciente, como na radiografia em perfil do crânio, né? Ou seja, a cefalométrica, por exemplo. Esses filmes radiográficos são geralmente usados em associação a ecrãs intensificadores. Tá? E eles são aí utilizados o 18x24, 24x30, o 12x30 e o próprio 15x30 centímetros, ou seja, já tem uma dimensão muito maior do que os intrabucais. De
maneira que esses exames radiográficos, né, em radiologia convencional, certo? Eles vão ser divididos, como eu falei para vocês, em extrabucais e intrabucais. Esses exames podem ser realizados por dentistas ou por profissionais técnicos em radiologia, em serviços de documentação odontológica. E essas clínicas radiológicas especializadas também vão estar aí realizando esses procedimentos, tá? E aí só necessita que eles possuam os equipamentos, né, e estejam aí obedecendo a todos os critérios que a RDC 330 e a normativa da CNEM 3.01 ela rege, né? Ela dá diretrizes, que são as diretrizes de proteção radiológica. E esses exames radiográficos mais realizados em um serviço, né, de radiologia odontológica, eles vão estar divididos em exames extrabucais e intrabucais. Tá? E nas radiografias extrabucais, nós vamos ter as radiografias panorâmicas para a avaliação das ATMs, a teleradiografia em lateral e frontal, né? Que vai ser uma das radiografias que vai estar aí ajudando, né, de maneira bem assintosa para a detecção de patologia, tá? Que acomete aí, né, os pacientes. Tá? Então o paciente aí ele é posicionado, né, tanto em perfil, né, e tanto anteriormente, tá? E aí ela serve para avaliar um padrão, né, do dente esquelético da face, né, que possibilita aí o diagnóstico e tratamento de patologias das arcárias dentárias, tá? Então elas são indicadas aí para avaliar o padrão dento esquelético, como eu falei para vocês, da face, né? E vão possibilitar aí tanto o diagnóstico, né? Facilitando aí o tratamento em ortodontia, né? Ortopedia dos maxilares e cirurgia bucomaxilofacial. Tá? É um método muito utilizado. A partir da imagem da cabeça do crânio, quando a gente realiza essas incidências, tá? A partir dessa imagem da cabeça e do crânio aí, vão ser obtidas, né, essas radiografias que podem ser realizados aí traços cefalométricos, e aí a gente consegue estar fazendo aí o médico, no caso, né, o médico, o odontólogo, né, consegue estar fazendo. Tá? Nós temos as radiografias das ATMs, né, que ajudam a avaliar aí, a articulação temporomandibular, certo? Vai ser uma radiografia também extrabucal, né, as panorâmicas, tá? E aí elas também servem para estar avaliando as arcárias dentárias, né, juntamente com seus ossos, né, que acomodam aí as arcárias dentárias. Então nós temos, como eu falei para vocês, né, o osso maxilar acomodando a arcária dentária superior e a mandíbula acomodando a arcária dentária inferior, de maneira que essas radiografias conseguem aí estar fazendo esses procedimentos. Os exames radiográficos extrabucais usam filmes da radiologia convencional para sua execução, tá? De maneira que eles se caracterizam, né, por serem posicionados, né, no equipamento de raio-x, ou seja, fora da boca do usuário. A radiografia panorâmica, né, é realizada por um equipamento chamado-se ortopontomógrafo, tá? E é um dos exames mais realizados em radiologia odontológica. Por quê, professor? Porque ele vai oferecer uma visão geral de todos os dentes e das regiões anatômicas, né, como da maxila, da mandíbula e da articulação temporomandibular de ambas. Tá? Vai ser uma tomografia rotacional que reduz uma imagem radiográfica, né, que produz, quer dizer, uma imagem radiográfica de totalidade de todo o arco dental, né? E aí, ou seja, ela vai produzir uma imagem radiográfica panorâmica da maxila e da mandíbula, tá? Esses tubos de raio-x movem-se simultaneamente em sentidos opostos ao filme radiográfico, assim reproduzindo a imagem, como vocês podem estar visualizando aqui. O ortopontomógrafo, certo? Ele vai estar aqui, certo? O filme vai estar localizado e ele vai fazendo esses giros aqui, disparando, tá? Então nós podemos visualizar aqui o filme, tá? E aqui o tubo de raio-x fazendo o mecanismo de rotação.
de maneira que ele consegue reproduzir o arco dentário muito perfeito e fidedignamente, auxiliando aí o diagnóstico de certas patologias, nos quais as suas principais indicações são a impossibilidade do paciente para a realização de incidência intrabucal, né, como trismos, náuseas ao contato com filme dentro da boca, ou então até pacientes politraumatizados, né, com suspeitas de fratura na articulação temporomandibular, ou então na própria mandíbula, ou então na maxila, ou então em qualquer osso da face que impossibilite de poder estar aí abrindo a boca, tá? O posicionamento da cabeça do paciente, né? O paciente deve ficar aí posicionado no aparelho, no plano horizontal alemão. Lembra lá do plano alemão, né? Ou também conhecido como plano de Frankfurt. E aí ele fica paralelo ao chão, né? E o plano sagital perpendicular a este. Aqui chega num ponto no qual eu ressalto para vocês a importância de se conhecer os planos anatômicos para se realizar as incidências, né, na odontologia, de maneira que quando for descrita a posição do paciente, né, vai ser descrito principalmente de acordo com a literatura, que é uma linguagem mais técnica, né? Então esse posicionamento ele é descrito de acordo com os planos. Leia aqui novamente comigo, ó. Então, o paciente deve ser posicionado no aparelho com o plano horizontal. Então, a gente sabe qual é o plano horizontal alemão, né? A linha de Frankfurt. E aí, ao chão ou então ao plano sagital perpendicular a ele. Tá? Então, a gente faz aqui, está aqui o posicionamento. Tá? E aí, a gente consegue estar visualizando todo o arco dental aí. Tá? Então, o paciente deve ser instruído a não se movimentar durante a execução da radiografia, né? E ela dura aí aproximadamente 18 segundos. Tá? Então, o procedimento padrão, né, eu separei aqui em 10 pontos, né, onde a gente deve colocar o chassi na porta, né, do aparelho, remover o aparelho da cavidade bucal, né, remover objetos que possam causar artefatos na imagem, tais como os brincos, grampos, dentre outros artefatos, nem tirar. Proteger o paciente com avental de chumbo dentro dos dois lados, obedecendo aos princípios de proteção radiológica, né? Pedir o paciente para manter a coluna ereta e os pés juntos, né? Para que se coloque o mento, né? Ou seja, o queixo na plataforma, como vocês estão visualizando aqui, ó. O mento é essa região aqui, ó. Pedir para o paciente morder o bloco, né? E aí, ou então afastador de língua descartável, né? Para que essa posição não atrapalhe aí a visualização dos dentes. Caso o paciente seja edêntulo, né? Ao invés do bloco, né? Utiliza-se a mentoneira, né? Que vai dar estabilidade. E aí um detalhe interessante, né? O que vai ser o paciente edêntulo, né? É um paciente que não possui dente, tá? Ele é desprovido de dentição. Tá? E aí a gente coloca aí a mentoneira, né, que vai dar estabilidade para o mento. Por fim, ao pedir o paciente para posicionar a língua no céu da boca, tá? Ou seja, no palato, a gente vai expor o paciente, né? E a gente tem que pedir para que o paciente feche os lábios, né? E de modo a continuar imóvel, explicando que o aparelho irá girar em torno, né? E vai emitir um barulho, né? Prevenindo aí possíveis sustos e evitando com que ele se mexa. Tá? E aí a gente vai expor o paciente. Então a gente tem um posicionamento da panorâmica aqui, né? E aí todo o mecanismo, né, que a gente consegue. As vantagens desse exame: ampla cobertura da área examinada, né? Pequena dose de radiação, melhor aceitação do paciente. Os procedimentos são simples, tá? Dura aí aproximadamente 18 segundos, então é suportável que ele fique ereto, né, num certo posicionamento. O melhor entendimento do paciente em relação ao tratamento, né? Rapidez e simplicidade na execução e padronização da técnica, né? E aí a gente consegue ter um melhor controle da infecção. As desvantagens é que não se pode englobar certas anormalidades, como uma interproximal mostra, processos de cáries primários, né, dentre outras coisas, né. É um alto custo, o aparelho tem um alto custo e, consequentemente, os exames são caros, né. E há uma falta de detalhe, né. Porém, para acabar de completar nas desvantagens, há uma ampliação da distorção aí. Porém, ele é muito utilizado do ponto de vista de avaliação da morfologia dentária, como nós podemos visualizar aqui. Porém, eu não tenho tanto detalhe quanto o interproximal, tá? Então, a gente fica por aqui, tá? E aí, nas próximas aulas, a gente vai estar falando da radiografia da ATM, tá? E ensinando aí toda a dinâmica. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.